liberdade, conhecimento, pesquisa, trabalho, futuro, riqueza, futurice. Eu queria agradecer a presença de todos e todas, ao amigo e hoje ministro Santini, que está aqui, a todos os parlamentares, secretários, gurus, não vou nominar, porque são muitas pessoas, eu não quero cometer a descortesia de esquecer ninguém, reitores, reitoras, jornalistas, todos, agradeço a presença para juntos, todos nós, construirmos o futuro. Às vezes, a crise, ela incomoda, às vezes não, sempre, ela incomoda, ela faz com que a gente repense as estruturas, a forma de trabalhar, a forma de agir, a forma de pensar. Mas se ela for bem conduzida, ela permite oportunidades, ela permite crescimento, desenvolvimento, revoluções. E o que a gente está propondo é uma revolução conjunta. O mesmo ideograma chinês para crise significa oportunidade. E diante desse ano muito difícil que a gente está atravessando, a gente apresenta uma alternativa de liberdade, de crescimento, de riqueza, desenvolvimento, a ser construída por todos nós. Como diria, parafraseando Winston Churchill, se você está caminhando pelo inferno, não pare, continue caminhando. Eu acho que a gente vai passar por esse ano e vai sair num horizonte muito positivo, que vai colocar o Brasil onde ele tem que estar, entre as melhores nações do mundo, em termos de pesquisa, de conhecimento, de educação. Eu não vou me alongar, vou passar a palavra para quem fez todo o trabalho. Arnaldo, por favor. Bem, acabou? Obrigado, viu? É por isso que a gente está fazendo consulta pública para escutar a sua opinião, que muitas vezes carece de muita informação. Então não teve nenhuma assistência estudantil cortada. Eu agradeço. A gente está sempre aberto ao diálogo. Se você quiser vir aqui à frente, eu faço uma apresentação muito bonitinha para você. Pode vir aqui. Pode vir. Vem aqui, senta aqui com a gente, por favor. A gente só pede para respeitar a opinião dos outros e aguardar a sua vez de falar. Vem aqui, senta aqui com a gente, ao meu lado. Não tem vergonha não, pode vir. Bem, é por algumas opiniões como essa que o ministro falou que a gente está numa janela de oportunidade. E eu acho que, assim, primeiramente, eu queria agradecer a todas as autoridades aqui presentes, em especial a maior delas, que é minha esposa, por ter tido o privilégio de me ficar comigo esses últimos 2 meses. Mas agora deixa os outros falarem também, por favor. Tudo bem? E também, em nome de uma mulher linda, inteligente, competente, queria agradecer 3 pessoas especiais, a Fernanda, a Priscila e a Manuela, que deram sangue, choramos e suamos
e perdemos sonos juntos em prol de dias melhores para os estudantes. Bem, queria agradecer a todas as equipes, todos os ministérios que participaram. É uma consulta pública. Então, a gente tem aqui, por volta de 4 semanas, os reitores, ontem apresentei o projeto para eles, eles acharam que é pouco tempo. Então, eu estendi mais uma semana, mostrando que a gente está aberto ao diálogo, sempre. Mas a assistência estudantil não está sendo cortada. Acho que está carecendo uma informação, e é por isso que a gente vem aqui trazer informações. Está completamente descontingenciada. Então, a gente precisa se informar melhor. A gente precisa ver o que está no mundo. É por isso que a gente está aqui. Bem, por que Futurice? Bem, primeiro, antes de tudo, hoje a gente comemora 25 anos do tetracampeonato. Então, assim como o Romário e o Bebeto fizeram uma grande dupla, eu também queria saudar o Ariosto, que é meu parceiro aqui nesse programa, porque o programa não é só para as universidades, é para os institutos federais também. Bem, estou um pouquinho nervoso, porque é o futuro de muita gente que a gente está mexendo aqui. Saudar todo mundo que está nos acompanhando pelo Facebook, e é por vocês que a gente está fazendo esse programa. E por que Futurice? Eu aceitei o convite, e primeiro também queria agradecer ao ministro, que nos deu completa liberdade para a gente pensar num programa diferente, inovador, e assim como o Antônio Paulo, que me estendeu o convite de vir para o MEC. Eu já estava fora do governo, não queria voltar para o governo, a administração pública é difícil. Mas a gente tem muitas bandeiras aqui. Mas, na verdade, a gente tem muitas coisas, mas a bandeira é única, é a educação. Então, na verdade, quando eu aceitei esse convite, eu tinha uma história de muita dificuldade. Eu era uma pessoa, uma família com bastante restrição fiscal e orçamentária. Estou um pouco emocionado. E assim como tive acesso a uma educação básica no colégio militar, eu tive uma chance de receber uma bolsa de futebol, não riam. Um dia eu joguei futebol e ganhei uma bolsa nos Estados Unidos, e uma grande parte do programa vem nessa direção. Então, por que Futurice? Porque eu vi que, por que eu aceitei o convite e por que a gente botou Futurice? É uma chance de a gente trazer a nossa experiência pessoal e profissional de sucesso e transformar numa experiência que a gente consiga colocar numa forma escalável, né? Então a gente está aqui querendo exportar uma indústria de conhecimento que a gente tem. A educação brasileira pode ser um produto de exportação e a gente tem que se abrir ao mundo. É por isso que a gente está aqui. Isso foi muito construído com essa folha de nossa comunicação. Eu agradeço por você já estar aqui. Podemos passar? Bem, então vamos lá. A primeira questão é muita desinformação. Uma receita própria, ela simplesmente é contingenciada. Então aqui a gente está alinhando incentivos. Nossa formação econômica nos faz acreditar que o alinhamento dos incentivos faz com que a gente consiga um país mais desenvolvido. Então as receitas próprias, elas são adicionais ao orçamento. Então o que é o Futurice? O Futurice é um programa que visa fortalecer a autonomia financeira das universidades e institutos federais, fomentando a captação de receitas próprias e a contratualização por meio de organizações sociais, o que dá mais flexibilidade e o que permite que a gente tenha uma sustentabilidade financeira intertemporal, saindo das amarras da 8666, 8112, mas com governança, com integridade, com compliance, com transparência. O programa ele é feito de forma facultativa, as unidades podem aderir se quiser, assim como foi feito no caso da EBSER, que está aqui o general fazendo um excelente trabalho lá. Criticou-se lá à época. Vamos privatizar os hospitais universitários. Não é mentira, não é verdade. Todos os hospitais, todas as universidades aderiram à EBSER, com exceção ainda da UFRJ, que a Denise está aqui nos saudando. Eu imagino que ela já vai querer rever esse posicionamento. O que a gente está querendo fazer? Organizações sociais focam mais em despesas de gerenciamento que dão muito trabalho para os reitores. A gente quer que eles foquem onde eles têm vantagem comparativa, que é a pesquisa, ensino e extensão. Então, o programa ele tem 3 eixos: gestão, governança e empreendedorismo, pesquisa e inovação e internacionalização. Tá? Logicamente que a gente quer premiar as boas práticas. É tudo que a gente acredita. A gente não acredita nem no assistencialismo sem restrição fiscal e nem uma meritocracia só dos melhores. O que a gente quer premiar é a cultura do esforço. Então, a gente quer premiar, sim, o bom desempenho, e é por isso que a gente está lançando esse programa.
Bem, sobre... pode passar, por favor? Sobre a questão dos eixos, né? No que diz respeito à gestão, governança e empreendedorismo, a gente quer que os nossos alunos não vão para os Estados Unidos. A gente quer reter os talentos aqui. A gente quer criar um ambiente propício à geração de startups, de negócios, um ambiente mais saudável. Pode passar, por favor? A gente, assim, quer permitir que a gente forme cada vez mais talentos para gerar mais oportunidades, porque a educação é um bem público e ela tem subsídios do Estado. O contribuinte dá subsídios para quem estuda, mas para que ela gere externalidades positivas, para que isso volte para a educação, volte para a economia, se torne mais produtividade e desenvolvimento. Então, o primeiro ponto que a gente vai tocar é a gestão imobiliária. A gente tem muito patrimônio, tanto dentro das universidades, como patrimônio da União. Então, no que diz respeito à gestão imobiliária, a gente vai permitir cessão, comodato, parcerias público-privadas, fundos de investimento. E, por exemplo, temos aqui a UFRJ que está fazendo a concessão do Canecão. A rentabilidade que vai vir dessa concessão volta para a própria universidade. Isso é fomentar receitas próprias. Então, é nesse sentido que a gente está trabalhando. Da mesma forma, também tem uma questão dos próprios imóveis da União, que a gente vai criar fundos de investimento imobiliário específicos, que eu vou explicar mais à frente. A gente também quer ter uma cultura de pertencimento nas instituições federais de ensino. É mais ou menos como tem a cultura do alumni lá fora, com muitas doações, fundos patrimoniais, para que elas tenham previsibilidade para focar em pesquisa, desenvolvimento científico. Então, assim, por exemplo, como tem na COP, a COP tem uma previsibilidade muito grande de receitas. Por quê? Ela tem parcerias com a Petrobras e ela já gera vários investimentos. Então, o que a gente vai permitir? Que os departamentos que estão muito próximos do setor privado possam se tornar sociedade de propósito específico. Ou seja, a gente está fazendo do cargo de professor universitário o melhor emprego do Brasil. Por quê? Ele vai ter o salário dele garantido e toda a receita própria que ele conseguir captar, está aqui o professor Marcos Sintra, tem esse exemplo belo na FGV, vai ser dele, vai ter natureza privada, desde que ele exporte o que a gente tem de melhor, que é o conhecimento. Então, publicações, exploração de patentes, sociedade de propósito específico, startups, os professores poderão ser cofundadores, poderão ser sócios. Mas, grande parte disso volta para a base, assim como no futebol, volta para a educação. Naming rights em campo e edifício. A gente tem aqui a presença da Unifei, uma federal lá do sul de Minas, fez uma bela parceria com a Vale, e a Vale, no caso, explora uma atividade finita, que é a exploração de minério, e que precisa substituir por uma outra atividade. No caso, ela está investindo na indústria do conhecimento, ou seja, ela está patrocinando a própria construção e manutenção do campus, lá de Itabira. Isso já existe. Muita coisa que já existe. A gente está integrando, transformando numa visão sistêmica e potencializando. Então, o campo de Itabira vai ser construído com dinheiro privado. Vai ter logo um logotipo da Vale. Isso é muito comum na USP. Isso é uma questão, em nome das salas da USP, por exemplo. Isso é uma coisa que o ministro nos ensina. A gente não pode jamais ter um complexo de vira-lata. A gente precisa acreditar na gente mesmo. A gente não pode estar acostumado a ser as 5 melhores, 50 melhores da América Latina. A gente quer entrar entre as 100 melhores. Então, a USP e a Unicamp, que são universidades estaduais, estão na frente do ranking mundial de todas as federais. A gente não consegue ficar acostumado com isso. Ações de cultura. A gente vai permitir que a modernização de museus, bibliotecas, ações de extensão possam captar recursos via Lei Rouanet. Então, isso é mais um incentivo para captar receitas próprias. E o que a CESU e o que o Ministério da Economia vira? Um grande promotor das boas iniciativas. O que a gente quer se transformar é na Apex da educação. A gente quer fazer com que a educação brasileira seja um produto tipo exportação. Pode passar, por gentileza? Bem, no eixo de gestão, governança e empreendedorismo, a gente tem um problema. Se as universidades fossem um Estado, elas já estariam em situação de calamidade financeira, negociando sua dívida com o Ministério da Economia. Por quê? 85% da despesa total das universidades é despesa de pessoal. O Estado que tem mais dificuldade financeira, o Rio Grande do Norte, por exemplo, gasta 70%. Então, a gente, sim, tem uma responsabilidade fiscal muito grande aqui.
A gente lança várias premissas de lei de responsabilidade fiscal para fazer com que as universidades comecem a planejar o seu futuro, porque a gente saiu de 50 bilhões de reais para 150 bilhões de reais nos últimos 10 anos. Acrescentamos 100 bilhões de reais. Não é dinheiro que está faltando. Precisa melhorar a gestão e a gente promove aqui algumas sugestões. Centro de serviços compartilhados. A gente quer dar ganho de escala. Por exemplo, as universidades compram muito gás para laboratório, para pesquisa, por exemplo. E aqui a gente quer se valer da EBSER e de outras empresas, como por exemplo, o Einstein, o Sírio-Libanês. Pensar num consórcio, uma sugestão que o Paulo Ebel, que nos sauda aqui com a sua presença, eu agradeço a sua vinda, para a gente possa fazer uma compra coletiva. Isso baratear o custo do gás, por exemplo. O fato da gente ter flexibilidade para trabalhar com organizações sociais, sem as amarras da 866, da 8.112, não quer dizer que a gente não queira ter alto grau de governança. Então, a gente vai promover transparência, ouvidoria, códigos de alta conduta, de ética e, acima de tudo, também de autorregulação. Como, por exemplo, aqueles reconhecidos pelo mercado. No caso, por exemplo, o IBGC, que também é muito forte na governança corporativa. Pode passar, por gentileza? Bem, na pesquisa e inovação, a gente, em parceria com o MCTIC, a gente quer consolidar o marco legal da ciência, tecnologia e inovação. A gente quer trazer mais investimentos. O que a gente vai fazer? Ver os portfólios dos grandes projetos que tem nas universidades e institutos federais e vamos viajar ao mundo em busca de recursos, sejam em relação à questão de modernização de parques tecnológicos, geração de patentes, para que a gente cada vez mais possa não só registrar, mas explorar essas patentes. Está aqui o presidente da Embrapi, o presidente do CGE, que são grandes parceiros nessa jornada. E, acima de tudo, a gente quer fazer com que, se o professor pesquisador for para o mercado, ele simplesmente terá muita dificuldade de sucesso, porque ele não tem um viés empreendedor. Se a empresa não se aproxima dos parques tecnológicos, do ecossistema de inovação das universidades, elas jamais deixarão de ser disruptivas. Elas não vão conseguir ganhar escala suficiente para ser uma multinacional. Então, a gente quer aproximar isso cumprindo o artigo 214 da Constituição, que a gente precisa formar para o mercado de trabalho. Então, essa é a visão que a gente está tendo. Bem, e aí a gente quer premiar os bons professores. Por exemplo, no caso, eu sou de economia. Se um professor for publicar uma Econométrica, que é uma revista internacional reconhecida, a gente vai pagar, será dinheiro privado, por meio de um fundo de investimento que a gente vai estruturar, e esse dinheiro vai para o bolso dele. Por quê? Porque ele vai estar permitindo explorar uma imagem que o Brasil hoje não tem, que hoje a educação no ensino superior ainda não está nos melhores rankings internacionais. Tá? E a mesma coisa, o médico publicou na Nature, a gente dá um recurso financeiro para ele, como a própria FGV já faz. Pode passar, por favor? Então, qual o objetivo? Então, a gente tem uma visão incremental, com gestão, governança e empreendedorismo, uma visão adaptativa, pesquisa e inovação, ganhando um pouco mais de tração, e a gente traz depois uma visão disruptiva. Qual que é a visão disruptiva? A gente começar a se colocar nas melhores posições dos rankings internacionais, seja o Times Higher Education, seja o Web of Science. Então, o que a gente quer fazer? Primeiro, a gente tem uma dificuldade. A internacionalização ainda é um gargalo, segundo relatórios como a Education at a Glance da OCDE, por exemplo. A gente tem poucos estrangeiros no país e poucos brasileiros no exterior. E as ações que foram feitas no passado, como Ciências Sem Fronteiras, por exemplo, não foram bem sucedidas. Por quê? Focou no CPF de pessoas. A gente quer focar no CNPJ das instituições, estabelecendo uma ação que a gente está chamando de universidades irmãs. Estabelecendo um fluxo contínuo de intercâmbio de professores, de conhecimento, de estudantes, se utilizando de plataformas tecnológicas. Hoje é muito comum, por exemplo, o edX, o Coursera. Hoje, qualquer aluno pode fazer curso em Harvard, Stanford. É só se matricular lá e fazer de graça. Se ele pagar por isso, ele pode ter os créditos. Então, a gente quer também ter um sistema facilitador de revalidação de diplomas, em sistemas de acreditação internacional, permitindo também com que a gente faça duplo reconhecimento, mestrado sanduíche. O ministro teve uma experiência muito sensacional, né? Fez 4 países, não é isso? 5 países, teve seu diploma reconhecido como mestrado. Então, isso é o tipo de ação que a gente quer promover.
O idioma sem fronteiras, a gente quer substituí-lo. Não funcionou, o objetivo não é pagar TOEFL para as pessoas, o objetivo é saber qual a vocação que cada universidade tem. Como potencializar essas pesquisas? Se é agronomia, vamos fazer uma relação Viçosa, por exemplo, com Iowa. E aí, a partir disso, você vê se o idioma é um problema para aquela publicação. E aí vai para o francês, alemão, qualquer um que seja. Da mesma forma, a gente quer trazer prêmios Nobel para o país. Isso ser, ele poder dar uma aula na UNB, por exemplo, ser transmitido, pela internet, com as plataformas tecnológicas. Qualquer aluno pode fazer aquela disciplina, faz uma prova de proficiência ao final, e isso ser acreditado. Por que o aluno da UNB só tem que fazer aula com os professores da UNB? Com a tecnologia que a gente tem, por que ele não pode escolher os professores de outras universidades, sejam brasileiras ou no exterior? E aqui é um pouco da minha marca, né? Como eu ganhei uma bolsa de futebol, eu acho que a gente também tem potencializações de desempenho acadêmico e desempenho esportivo. Então a gente quer estabelecer relações contínuas também com o Ministério da Cidadania, potencializando os JUBs, que são os Jogos Universitários. Então, se o melhor aluno de tênis naquela Olimpíada tem um bom desempenho acadêmico, não tem nenhum desabono no comportamento dele, a gente pode levá-lo para os Estados Unidos, para Harvard, e ele pode jogar tênis ali. Se ele ganhar 50%, a gente dobra a aposta. 50% também, porque ele é genial. O que a gente quer premiar são geniais. E os geniais, quem são os geniais? A gente controla por duas características: onde ele começou e onde ele entregou o bastão. Lógico que a gente não vai comparar desiguais de forma desigual. Pode passar, por favor? Bem, deixa eu beber um pouquinho de água aqui, que ainda... Eu peço desculpas que eu estou um pouco gripado. E o Fundo Futuris? Pode passar? Primeiro, o funding. A gente está dando um acesso a mais de 100 bilhões de reais para as universidades. A partir do quê? Então, assim, muitos reitores me perguntaram: pô, Arnaldo, por que você vai na economia pedir mais dinheiro? Está faltando recurso para a educação. Eu sei. Só que eles estão me pedindo recurso para contingenciamento, que no total representa 6 bilhões. Todas as universidades. Sabe o que a gente conseguiu? 50 bilhões da economia. A economia nos doou 50 bilhões em patrimônio, para que a gente possa integralizar ao programa e gerar uma previsibilidade para todo o planejamento acadêmico das universidades. Da mesma forma, a gente vai ter ações supletivas. Então, os fundos constitucionais vêm nessa direção. Logicamente que quem está próximo do Sudeste tem vantagens comparativas para se aproximar do setor produtivo. Então, a gente vai ter, dar acesso aos fundos constitucionais para que as universidades, dentro dos seus parques tecnológicos, do seu ecossistema de inovação, possam gerar mais benefícios, sociedade de propósito específica e startups. São outros 33 bilhões. Leis de incentivos fiscais e depósitos à vista. Hoje, os incentivos fiscais são por volta de 11,8 bilhões. As empresas, ao investirem em pesquisa e desenvolvimento, P&D, elas deduzem do seu imposto a pagar, seja imposto de renda, imposto de importação, e em contrapartida de ações para o desenvolvimento de capital humano. Depósitos à vista eu também explico um pouco mais à frente, mas é um outro funding que a gente vai querer fomentar as startups. Recursos da cultura eu já falei, então a gente precisa criar uns circuitos de cultura e circuitos de negócio. A gente precisa promover melhor o nosso país. A gente tem que saber que eu estudei nos Estados Unidos, o nosso potencial aqui é muito maior. Só cabe a gente acreditar em nós mesmos e criar um sistema que facilite essas transações. Também utilizaremos utilização econômica de espaço público e também fundos patrimoniais. Assim como a gente faz, por exemplo, nos aeroportos. Então, tem várias empresas. Hoje, por exemplo, tem uma agência no Banco do Brasil que paga para estar aqui no local da universidade. Acho que elas vão ter mais agências agora, ministro, para ver quais são as startups que estão ali, porque os próprios bancos vão poder, a partir das suas assets, serem financiadores desses grandes projetos que os nossos alunos estão fazendo. Pode passar? Bem, e qual foi essa engenharia financeira que nós criamos? A gente tem duas dificuldades hoje. As universidades elas estão sujeitas tanto ao contingenciamento, quanto a chamada PEC do gasto, que para a gente não é um problema, até porque eu fui contribuir para a elaboração, pensando que o Brasil precisa estar numa rota de sustentabilidade financeira. O que a gente olhou lá fora é que é o seguinte: as principais universidades públicas do mundo, as top 50, vocês podem olhar aqui, o orçamento total delas
o orçamento público que elas recebem em relação ao orçamento total delas, na sua grande maioria, não passam de 40%. E o que é isso no Brasil? Nenhum por cento. Então, será que a gente está certo? Só a gente está certo e o mundo todo está errado? Será que Cambridge, University of California, University of Oxford, College of London, será que eles estão todos errados? Eu acho que a gente precisa se abrir. A gente precisa se abrir ao futuro, né, Priscila? Então, a gente precisa virar um pouquinho a chave. Vamos passar? Então, o que é o fundo? Bem, eu tenho que explicar um pouquinho aqui. Vamos dar eu estou um pouco ansioso pelo Fundo Futuris, né? Mas vamos falar um pouco do que são os fundos de investimento imobiliário. Lembra dos 50 bilhões que o Ministério da Economia nos doou para este projeto? A gente vai poder integralizar este patrimônio em fundos de investimento imobiliário. O que são fundos de investimento imobiliário? São ativos financeiros que têm crescido muito no mercado financeiro, especialmente por conta da redução da taxa de juros. E a gente acredita que, inclusive, a partir da aprovação da reforma da Previdência, essas taxas, os juros reais da economia vão cair ainda mais, permitindo que a gente tenha outros tipos de investimento como esse, que já passam dos 70 bilhões de reais no mercado financeiro. E aí, a gente não vai cuidar, hoje é uma despesa para toda a União. Isso vai virar uma receita para o Fundo Futuris. Pode passar? Fundos constitucionais? Não. Bem, vamos falar aqui um pouco ainda do fundo imobiliário. Tem aqui um terreno do lado da Terceira Ponte, para quem está acostumado aqui em Brasília. De um lado, um grande polo de restaurantes, maravilhoso, cartão postal de Brasília. Do outro lado, este terreno da União, que só está dando despesa para a Secretaria de Patrimônio da União. O que a gente vai fazer? Pega esse terreno, pode passar, por gentileza. A gente integraliza no fundo de investimento imobiliário. O que a gente ganha? A partir do momento que a gente transforma este terreno em cotas, o setor empresarial constrói um shopping. Isso vira uma sociedade de propósito específico, vira um shopping que vai poder e um terreno construído ele vai ser valorizado. Então as cotas se valorizam, o dinheiro da União aumenta, o dinheiro para o futuro se aumenta. E a própria rentabilidade das salas comerciais também vão agregar valor a esse programa e volta tudo para o Futuris, tudo para o fundo de investimento multimercado que a gente quer fazer. Pode passar? Bem, outro funding são os fundos constitucionais que eu falei. A gente tem mais de 33 bilhões de reais represados que já podem ser emprestados para a inovação e que a gente vai aproximar cada vez mais os bancos oficiais, que é o Banco do Brasil, no caso do Fundo do Centro-Oeste, o BASA, no caso do Norte, e o BNB, no qual eu fui conselheiro, no Nordeste. O que a gente quer fazer? Pode passar, por gentileza? Hoje, 2% dos depósitos, todos os nossos depósitos aqui, ficam no Banco Central, sem remuneração. Os bancos não querem tomar risco. Eles podem emprestar para microempreendedores individuais, podem emprestar para pessoas de alta vulnerabilidade. O que a gente está permitindo? Que também seja emprestado para startups, dentro do ecossistema de inovação para aquelas universidades que aderirem no programa. Então, aqui é um microcrédito produtivo orientado, que às vezes 5, 10 mil reais, eu não sei se o Thales chegou a tempo, é uma inspiração para a gente aqui. Ele foi um dos criadores do Easy Tax. Por exemplo, quando ele saiu da operação, já estava em 35 países, quando o Uber ainda, à época, estava em 30. E o Thales dá palestra no mundo todo, dizendo o seguinte: não siga o meu exemplo. Eu fui um aluno que evadiu. E o que a gente quer fazer é que cada vez mais a gente tem mais Thales, né, no Brasil, nas universidades, e fazer com que os cursos sejam cada vez mais interessantes para a gente buscar essas grandes ações que tem aqui. Então, às vezes, 5, 10 mil reais pode fazer diferença. E é isso que a gente quer, dar mais acesso a esse mercado que hoje os bancos não emprestam. E aí, criando condições mais favoráveis, com apoio da FINEP, do BNDES, do SEBRAE, Carlos Mérez está aqui, uma grande inspiração para a gente também, a gente consegue potencializar ações como essa. Pode passar? Então, o que a gente quer fazer? Falando do BNB, por exemplo. Lá tem uma linha de crédito para a pessoa que compra uma carrocinha de cachorro-quente, de pipoca, que é o chamado Crédito Amigo. E ele tem aval solidário da família, dos colegas. O que a gente quer criar é um ambiente mais favorável que ele também possa fazer. Então, a gente quer criar o Crédito Amigo das startups. E aí, inclusive, fazer com que a própria Fundação Joaquim Nabuco possa nos ajudar a se tornar um hub desse projeto no Nordeste, e Norte e Nordeste, que tem um grande potencial. Então, sigamos aqui ao Fundo Futuris. O que a gente quer criar? Isso será gerido por um agente financeiro, será totalmente privado,
Mas os países desenvolvidos, eles se valeram de um instrumento financeiro muito importante, chamado fundos soberanos. Muitos deles se baseiam em petróleo, em minério, ou seja, receitas finitas. O que a gente está criando aqui? Um fundo soberano do conhecimento, ou seja, um fundo feito em cima de receitas infinitas, que são as grandes ações que a gente vai potencializar no nosso sistema. Bem, alguns críticos que vão se debruçar, porque às vezes estão amarrados a alguns vieses, vão falar, não, você vai perpetuar desigualdades. Não é verdade. Além dos fundos constitucionais que eu mostrei, grande vai para o Norte e Nordeste, a gente vai ter ações supletivas. Agora, a gente vai premiar sempre o esforço. E qual que é a ideia? Tem 13 trilhões de dólares no mundo flutuando em taxas de juros reais negativas. A gente vai se tornar a Apex da educação. Em que sentido? Vamos, junto com os reitores, que se tornarão chanceler do conhecimento, promovendo as suas ações, para que a gente fale para uma empresa privada nos Estados Unidos, não, você está preocupado com a Amazônia? Não doe para uma ONG. Eu quero que você ganhe dinheiro, mas eu também quero que você tenha ações de responsabilidade social. A gente quer implantar aqui a cultura do capitalismo social, que é explorar a imagem dos bons investidores que têm educação, sim, como preocupação, mas também não querem rasgar dinheiro. Então, o que a gente vai fazer? A partir dos circuitos de cultura e circuitos de negócio, a gente vai na festa de Parintins, uma festa maravilhosa, vai levar eles na UFAM, e falar, você tem um laboratório a céu aberto aqui, tem uma Amazônia para você explorar, por que você não patrocina? Às vezes não tem o naming rights, por que você não compra cotas desse fundo privado, será negociado em bolsa, você vai poder ter valorizações das suas ações, das suas cotas. E esse fundo soberano aqui, o fundo Futurice, ele é um fundo multimercado. Então a gente vai ter um fundo imobiliário que vai dar liquidez para ele, é um retorno muito, muito tranquilo, certo? E também vamos começar a criar fundos de investimento e participação, que são ações que demoram a maturar, o retorno demora um pouquinho. Então a gente consegue ter um portfólio diversificado, consegue atrair mais capital, e esse é o ponto. A gente está aqui para se unir. A gente tem diversas bandeiras, diversas camisas, mas uma única bandeira, que é mais retorno, mais investimento na educação no longo prazo. Então, esse fundo, ele vai ter uma política de investimento, todo o seu regulamento vai estar disposto sobre os riscos, tudo transparente, mas a gente vai começar a investir nas próprios parques tecnológicos, no nosso ecossistema de inovação, potencializando startups, empresas júniores, incubadoras, agências de fomento, com a ajuda da FINEP, com a ajuda do SEBRAE, com a ajuda também aí do BNDES, tá? E a gente vai errar muito, mas a gente vai acertar. Nosso objetivo é saldo, é acertar mais do que errar. E quando a gente acerta e desenvolver sociedade de propósito específico, exploração de patentes ou startups, a gente vai propiciar um retorno para esse próprio fundo privado, que pode voltar para as ações do Futurice, para a gestão de despesa, governança, empreendedorismo, pesquisa, inovação e internacionalização. E o que a gente se inspirou? A gente se inspirou em Friedman, que pensou em 1950 sobre sobre os contratos de capital humano. Você investir em alguém para que isso dê um retorno. E a gente também se inspirou especialmente no futebol, né? Comemorando os 25 anos de tetracampeonato, a gente não pode esquecer. Então, qual que é a ideia? Por exemplo, no futebol, quando o Santos forma o Neymar e ele vai para o Barcelona paga um percentual desse recurso para o Santos. Depois que o Neymar sai do Santos para o Paris Saint-Germain, um percentual volta para o Santos. Então, isso é o que a gente chama um percentual de retorno futuro. É uma espécie de royalties pelo fato das universidades criarem um ambiente propício à inovação. Então, o que a gente vai falar para o investidor? Investidor, por que você vai investir no Neymar? Vamos investir na base do Santos. Opa, a gente não tem a base do Santos. A gente tem uma base da seleção brasileira. A gente tem uma rede de universidades e institutos federais que é gigantesca, que pode surgir vários Neymares. E, a partir disso, este retorno volta para o próprio fundo, criando um círculo virtuoso. Isso vai cada vez mais aumentando a riqueza desse fundo soberano, e depois as universidades vão estar totalmente independentes do seu orçamento. Harvard fez isso. A gente está se inspirando nas melhores práticas. Existe esse fundo soberano no mundo? Não. Nós juntamos as várias ações positivas que tem no mundo, integrando todas elas aqui. E por isso que é a nossa vantagem. Pode passar, por gentileza? Bem, e hoje no caso concreto, vamos pensar nas receitas próprias. Hoje,
Pode passar. A gente tem R$1 bilhão, 1 bilhão. Que as universidades, hospitais e institutos federais, sem nenhum incentivo, nunca foi dado esse incentivo. Eu acho que ninguém se preocupou tanto nisso com as universidades do que a gente. 1 bilhão. A gente vai fazer que isso aqui seja peanuts. Por quê? Porque agora eles vão ter um incentivo. O professor ele pode ficar rico. Ele vai ter o salário dele e tudo que ele vem por meio dos fundos privados, fundos de investimento e contratos com organizações sociais, aqueles que quiserem pesquisar e explorar patentes, vão ter o melhor emprego do Brasil. Então, R$1 bilhão que quando as universidades arrecadam, isso vai é contingenciado, vai para a conta do Tesouro Nacional. E aí a gente está libertando isso por meio daquele fundo privado que eu falei. Pode passar? Bem, e hoje, como eu disse, os reitores são heróis. Agradeço a presença de todos, a gente aprendeu muito com vocês. Vocês indiretamente ajudaram no projeto. E reforço que já estendi mais uma semana para que vocês possam se debruçar ainda mais sobre o projeto. Mas vocês hoje realmente focam muito em 5 grandes despesas, né? Que eu falo um pouco mais à frente, mas na verdade aqui, né? Então, vigilância, gestão de imobiliária, limpeza, águas, contratos de terceirização, respondem por 55% das despesas discricionárias. A gente quer isentar os reitores dessa tarefa, assim como a EBSER fez genialmente, para que os reitores, para que os departamentos, para que os professores pensem em pesquisa, pensem em dar aula. Pode passar? Essas 5 despesas, que representam 55% da despesa total, representam R$4 bilhões. Pode passar? Quando a gente liberta elas, volta só um pouquinho, perdão, se puder voltar. Na verdade, os hospitais universitários, por exemplo, aqui, já quase... Voltou? Aqui. Os hospitais universitários quase que eles já ficam livres. Por quê? A gente vai também... Hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem um plano de saúde. Quando eu sou atendido pelo SUS, o meu plano de saúde é obrigado a restituir o SUS. A gente vai fazer a mesma coisa. Os hospitais universitários que atenderem um público, eles também vão poder cobrar convênio e vão aproximar o setor privado aqui, a indústria farmacêutica, e quando a gente realmente começa a descobrir o que a gente quer, é descobrir a cura da dengue, né? Então a gente, especialmente no caso da medicina, no caso of Web of Science, o impacto da pesquisa em medicina brasileira é 85% da pesquisa americana. Então, além de trazer o setor produtivo, a gente vai estar potencializando ações de pesquisa e desenvolvimento em áreas que têm um potencial gigantesco. Pode passar? Bem, organizações sociais. Pode passar, por favor? Então, assim, isso é um modelo que está autorizado na Constituição. O que a gente tem muitos casos de sucesso, por exemplo, o INPA, Instituto de Matemática Aplicada, é uma instituição maravilhosa. O próprio o reitor da Federal do Rio Grande do Norte também mencionou um Instituto de Física Teórica, que de repente pode ser no futuro uma organização social. Mas não é o objetivo. O que a gente quer? Se valer de várias organizações sociais, como a Embrapi, o CGE, agradeço a presença de vocês, de várias outras que tem aí, no qual o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia são supervisores. Logicamente que a gente quer ter códigos de conduta, a gente se inspira muito na lei de governança das estatais, a gente quer trazer alguns pré-requisitos para melhorar, não que hoje não sejam, mas a gente quer trazer cada vez mais talentos para a diretoria, para os conselhos. E a Embrapi, com pouco recurso, ela potencializou R$1,2 bilhão. E aí eu tenho que falar com o Arioso que ele ganha de mim, ministro. Tem 9 institutos que são polos da Embrapi, tem 6 universidades. Mas a gente vai reagir. E a gente vai potencializar as universidades e se tornarem polos de inovação. Então, com a Embrapi, a gente já fez vários pedidos de propriedade intelectual, várias empresas apoiadas, 742 projetos aí apoiados, enfim, pode passar, por gentileza. E aí a gente vai para o portfólio de boas ações nas universidades, pode passar. Então, quando a gente viajar ao mundo, exportar essa marca gigantesca que a gente tem, esse patrimônio que são as universidades e institutos federais, a gente vai falar, por exemplo, da Universidade Federal de Lavras. Aqui eles têm uma mini usina
que conseguem prover saneamento para a cidade de 20 mil habitantes, e olha que a gente está no século passado ainda no que diz respeito à política social de saneamento. Eles estão fora do sistema Copasa, não pagam água, não pagam saneamento, conseguem economizar mais de 5,2 milhões de reais, que é uma das principais despesas entre aquelas 5 que eu mostrei anteriormente. Então, o que a gente vai fazer? Pensando como parceiros da educação, a gente vai ao BNDES, vai à FINEP. Por que a gente não pode instalar usinas dessa em todas as universidades brasileiras? Por que a gente não pode fazer com que as universidades sejam um palco de política pública para que a gente tenha saneamento nas cidades, inclusive aquelas que têm em cidades pequenas? A própria produção de biogás paga a energia desse projeto. Muitas universidades têm ações de internacionalização, especialmente com a África. Se a gente instalar produtos como esse nas universidades africanas, por exemplo, ou mesmo na África em geral, a gente pode explorar uma patente, pode ser uma receita privada internacional que a gente não tem acesso hoje. Pode passar, por favor? Bem, aqui a gente tem a questão dos painéis fotovoltaicos. Isso aqui é um exemplo do Instituto Federal do Sul de Minas. A própria instalação custou R$ 467 mil. A economia anual projetada é 615 mil. O que a gente vai fazer? BNDES, antecipa essas receitas para a gente. A gente dá como garantia, por meio de orçamento da União, que a gente vai conseguir pagar isso com a própria redução de despesas. Então a gente potencializa ações como essa, para que as próprias universidades sejam geradoras de sua própria energia, reduzindo a dependência do contingenciamento. Pode passar? Bem, então, de novo, vamos nos informar. Não vamos trazer preconceitos. Eu acho que a gente tem que falar assim, não, vamos perpetuar desigualdades. Olha só, Campina Grande. Aqui, a gente liberou 53% do orçamento. Campina Grande, a maior parte das universidades já estão no limite. Campina Grande, ministro, só executou 16%. Por quê? Porque eles capitalizaram 56 milhões. Eles são um polo Embrapi. Eles estão virando o Vale do Silício no Nordeste. Então, se Campina Grande pode, todos nós podemos. Então, não podemos ter preconceitos. A gente está, e eu faço questão de visitar as universidades para cada vez mais a gente entender melhor o que está precisando para a gente reduzir essas barreiras e potencializar essas grandes ações. Então, foram 83 patentes, 35 de softwares, 3 marcas, e isso a gente quer cada vez mais que seja comum. Pode passar? Bem, também temos a COP, né? Falei bastante de você, hein, Denise, hoje. Eu espero, acho que a Denise nem pôde vir hoje, mas está dando aula, inclusive. Mas a COP tem uma aproximação muito boa com o setor de energia, então grande parte das iniciativas no pré-sal foram feitas na COP. Então, tem membrana ali para purificação de água, ônibus movido a hidrogênio, trem de levitação magnética. Por que a gente não pode captar recursos próprios para elas? Por que elas não podem explorar essa patente? Eu não tenho esse preconceito. Pode passar? E quais são os próximos passos? Pode passar, por favor? Para mostrar mais uma vez, ministro, assim como você me deu a liberdade de trabalhar junto com a minha equipe nesse grande projeto, a gente quer dar liberdade para que todos os especialistas, para que os reitores possam também influenciar nesse processo. E temos aí, já, como eu disse, estendi mais uma semana a pedido dos reitores, para que durante a consulta pública, a gente vai disponibilizar um site com os teminhas que podem ser feita a consulta. Também vou enviar, a partir do momento que eu sair dessa apresentação, por e-mail para os reitores, para que eles vejam um texto completo da nossa proposta de alteração legislativa. Sabendo que a grande consulta pública será feita no Congresso Nacional, né? Mas estamos aqui simplesmente abertos ao diálogo. Depois das 4 semanas de consulta pública, a gente tem 2 semanas aí para compilar as propostas, e só depois, quase no final de agosto, a gente vai enviar a proposta legislativa. Bem, o que eu queria dizer? Todos nós temos as nossas amarras, e eu gostaria de falar com os estudantes, né? A gente tem várias barreiras. No meu caso hoje é minha gravata. Mas a gente tem que pegar essas barreiras e botar no bolso, porque o nosso potencial é gigantesco. A gente precisa acreditar em nós mesmos. Nós somos uma indústria que precisa ter um produto de exportação na indústria do conhecimento. Vamos tirar os nossos preconceitos da nossa garganta, vamos botar no nosso bolso, vamos deixar de olhar para o passado. E aí eu chamo os estudantes para que eles acreditem em si, que eles sejam protagonistas do seu próprio destino, e eu convido eles para que eles se futurem-se. Obrigado.
Obrigado, Arnaldo. E eu vou fazer aqui o convite. Você se comportou como combinado, não interrompeu mais. Te convido para ir ao MEC conversar comigo, e aí a gente vai ter tempo para conversar, pegar os dados dele e a gente faz uma reunião com ele lá. Pode ser assim? Gente, o objetivo realmente é colocar o Brasil num patamar que está os outros países. A gente não está copiando, a gente está trazendo as melhores ideias. O Arnaldo, o Ariosto, a equipe deles pensou pelo mundo, adaptou ao que já deu certo aqui no Brasil. Será que dá certo aqui no Brasil? Sim, dá certo. Tá? A EBSER é prova disso, que foi para os hospitais universitários. Alguns anos atrás, se nada tivesse sido feito, os hospitais universitários hoje seriam um caos. E hoje, todo mundo quer ter um hospital universitário. Inclusive a disputa. Por quê? Porque o atendimento é melhor do que bem melhor que o SUS, é centro de pesquisa, é centro de desenvolvimento, então acabou sendo exatamente a solução. O que a gente quer fazer é muito mais aqui. A gente vai libertar, criar sentimento de empreendedorismo, libertar os nossos jovens dessa perspectiva. Vou ter que arrumar um emprego, vou ter que fazer um concurso público. Não, eu sou o senhor do meu destino. O que eu aprender aqui de conhecimento, eu vou bolar alguma coisa que gere riqueza, o empreendedorismo vai estar dentro de mim. E de onde vem o dinheiro? Justamente, startup, que é a fronteira do desenvolvimento hoje, a gente está falando de 3, 5 mil reais. E como o fundo se paga? Phantom Shares. Esse dinheiro, como o Arnaldo explicou, é como esse projeto de empresa que foi colocado aqui, em dando certo, um pedacinho dele volta. O grau de insucesso é elevadíssimo, 70% fracassa. Mas os 30% que dão certo, mais que pagam o fracasso dos outros. E o fracasso não tem que ser visto como um mal em si. Né? Continue fracassando, de novo, né? Hoje é o dia do Churchill, falando do Freedom of Churchill, até que você tenha sucesso. Então esse medo do fracasso tem que acabar. E não estamos falando só de alta tecnologia. A gente pode desenvolver produtos fantásticos na área da agricultura, tecelagem, pequenas empresas, primeiro startups. A gente transforma isso em incubadoras e disso a gente faz uma linha de montagem de empresas. Imagina, todos os jovens que quiserem, que puderem, 3 mil reais, a gente viabiliza, dá uma incubadora, viabiliza, 70% fracassa, mas 30% das 1.000 empresas que uma universidade vai montar todo ano, 300 viram microempresas. Dessas 300, metade fracassa. Sobram 150, viram médias empresas. Essas médias empresas, só 1/3 vira grande empresa, mas você montou uma linha de montagem que muda as realidades regionais. Isso acontece lá fora. E é isso que a gente quer replicar aqui, libertar. Libertar para a gente poder buscar o que o ser humano quer, a felicidade. Libertar para poder buscar bem-estar. Libertar para poder retribuir à sociedade e resgatar esse sentimento de civismo. Você pode ter as ideias discordantes que você quiser de mim. Você pode falar o que você quiser a meu respeito. Sem violência, a gente sempre vai conseguir conversar. E esse é o exemplo que a gente tem que seguir. Não queria me alongar muito. Agradeço. Isso aqui é um início de um diálogo amplo que a gente vai seguir. Mas é um marco de uma mudança estrutural que eu espero que a gente consiga atingir. Tenho certeza que a gente vai conseguir atingir. Muito obrigado a todos que participaram e convido a todos. Gente, queria pedir só rapidinho que deixem o espaço livre aqui para o ministro e o Arnaldo passarem, se vocês já puderem indo. A imprensa toda está convidada para ir para o térreo, que agora a gente vai abrir lá para perguntas e respostas. Só a imprensa a gente